Quero estar onde você está, morando em sua presença. Vamos lá, cantando suavemente, cercado pelo que você está cantando. É real. Eu disse o que você está cantando é real. É exatamente onde eu sempre quero estar, neste exato momento. Diga a ele que eu só quero ser isso. Eu só quero mesmo ser. Eu só quero ser apenas. Eu só quero estar com você, sempre, e passar cada momento precioso ao seu lado. Mais uma vez, eu quero estar exatamente onde você está. Esteja onde você estiver, aleluia. Vamos lá, nada mais doce e verdadeiramente gratificante do que ter você em sua própria essência. Estou completamente cercado. For what in your very own personal space and comfort. Na sua gloriosa e santa presença. É onde eu sempre estou, sim. É exatamente onde eu sempre quero estar. Eu só quero de verdade estar lá. Ser eu só quero ser very much. Eu só quero ser de verdade apenas isso. Eu só quero realmente ser. Eu só quero estar com você, sempre, e aproveitar cada momento. Eu queria levantar as suas mãos mais uma vez. Eu realmente quero estar onde você está. Cante suavemente e cante para o Senhor. Eu sei que você está aqui. De manhã, mas à noite também é lindo. Tempo. Está ao redor aqui. Cercado pela glória divina e resplandecente. É onde eu estou agora. Por quê? Eu só quero estar aqui, neste momento. Eu só quero simplesmente estar Você está agora, habitando diariamente na sua oração, não habitando semanalmente ou... mensal diariamente. Eu não quero adorar de longe, quero ficar bem no portão, quero estar sempre presente. Chegar mais perto de você. Preciso estar onde você está. Eu só quero estar onde você está. A cantar. Em seu lugar de descanso eterno para sempre. Leve-me, ó Senhor, para o lugar, sim, para o lugar onde você está, onde eu possa encontrar a sua presença. Eu só quero ser. Eu realmente, verdadeiramente, profundamente quero. Este ambiente é considerado propício e adequado para a existência e o desenvolvimento de formas de vida, tornando-o um local onde a vida pode florescer e se sustentar de maneira viável e sustentável, oferecendo as condições necessárias para a sobrevivência e a proliferação de organismos vivos. Porque eu só quero ser mais velho. Eu só quero ser, e nada mais do que isso. Eu só quero apenas ser. Eu só quero estar sempre e para sempre com você, meu querido amor. Pai, muito obrigado, realmente 1 milhão por esta noite. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. Nosso tópico principal esta noite é fé e ministério. Fé e ministério cristão. Quando se trata de ministério, você precisa de fé se quiser caminhar no ministério. Número 1. A fé realmente ama a preparação cuidadosa. Esta manhã eu estava compartilhando sobre um princípio muito importante. A fé ama a preparação. Isso é algo que podemos observar claramente nas Escrituras Sagradas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, a Bíblia nos relata a história de Noé. Pela fé, Noé, sendo divinamente avisado por Deus a respeito de coisas que ainda não eram visíveis ou perceptíveis, e movido por um profundo temor reverente, preparou diligentemente uma arca para a salvação de sua própria casa e família. Por meio dessa ação de fé, ele não apenas condenou o mundo daquela época, mas também se tornou o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém.
Portanto, o ministério, em sua essência, envolve um compromisso profundo de trabalhar diligentemente para o Senhor e, na vasta e complexa obra de Deus, há, de fato, muitas coisas importantes sobre as quais você seria devidamente avisado e instruído. Ok? Por exemplo, anos atrás, quando nossa igreja era um pouco mais jovem, ainda estávamos em uma fase inicial de crescimento e desenvolvimento. Eu estava incentivando muitos pastores a construir prédios de igrejas, e muitos dos pastores que eu estava incentivando a construir, por diversas razões, não conseguiam compreender plenamente o que eu estava comunicando ou a visão que eu estava apresentando para o futuro da igreja e suas instalações. Mas hoje, por causa dos grandes, imponentes e muitas vezes restritivos prédios das igrejas, você percebe que até mesmo os orangotangos, muitas vezes, ficam bastante limitados no que realmente querem fazer. Porque você pode orangotangizar algumas pessoas, mas não pode orangotangizar facilmente um grande, sólido e inabalável prédio de igreja. Verdade ou não é verdade? Então, estar atento às coisas que virão é estar sempre preparado. Portanto, há muitas coisas importantes e significativas por vir. E, acima de tudo, há coisas por vir na eternidade. E uma vez que estamos verdadeiramente atentos a Deus, precisamos nos preparar diligentemente para as coisas que ainda estão por vir, aquelas que o futuro nos reserva. Há algum tempo percebi com clareza que muitos dos meus amados membros da igreja estavam se mudando de Coleno, deixando a nossa comunidade. Todos os meus membros moravam em Coleno, em Manprobe. Mas à medida que prosperaram, mudaram-se para Aenta e outros lugares prósperos semelhantes. Lembro-me de um dos meus membros da igreja que estava colocando o telhado em sua casa em Queno e parou de pagar o dízimo por causa disso. Quando Deus o abençoou, ele até mesmo se mudou da área para Enta. Então, sendo a guerra de Deus preparada para as coisas que virão. Então, fomos construir uma igreja em Adenta para receber os migrantes que viriam de Queguno. Há muitas coisas assim no ministério. Avisos. Observe a palavra avisado sendo avisado. Preste atenção agora. E há muitas coisas que servem de advertência para aqueles que querem servir ao Senhor. Então, quando você está no ministério, você deve ter fé. E a fé ama a preparação. A fé ama a vitória. A vitória, por sua vez, ama a preparação. E a fé, de fato, não é alérgica a avisos ou alertas importantes. A fé, em sua essência, não trata esses avisos com indiferença ou desconsideração. A fé, na verdade, não descarta os desabafos, mesmo que aparentemente simples, de uma pessoa mais velha e experiente, pois reconhece a sabedoria que pode vir deles. A fé está aberta a avisos. Então Noé foi verdadeiramente um dos grandes heróis da fé. E a Bíblia nos diz que ele foi avisado diretamente por Deus, o Criador, com antecedência. Ele foi avisado por Deus. E quando ele ouviu o aviso, ele foi e se preparou cuidadosamente para o aviso, para que caso o aviso se concretizasse de fato, tal e tal seria o caminho a seguir. Então, todo funeral que participamos é um aviso e um alerta sobre o nosso próprio funeral iminente, nossa própria partida final. Muitas coisas verdadeiramente más que vemos adiante são avisos claros de como as coisas poderiam realmente se tornar ou de como as coisas podem de fato se tornar no futuro. É por isso que uma pessoa idosa geralmente vai lhe contar tantas coisas que ela já viu. A vida dele parece um livro de histórias.
Isso acontece porque há tantas coisas que podem acontecer que são tão incrivelmente maravilhosas e uma perda tão incrivelmente devastadora. E é porque Satanás está profundamente envolvido no que está acontecendo. Na verdade, ele é um dos principais e mais influentes envolvidos em tudo o que está acontecendo. Recentemente, eu estava lendo o livro de Rejoindra sobre quando Deus andou na terra. E os anjos estavam discutindo intensamente sobre Satanás e conversando detalhadamente sobre como Satanás havia perdido completamente o nascimento de Jesus e por essa razão estava desesperadamente tentando matá-lo. Jesus, através de Herodes, agora, como ele falhou, estava voltando para tentar o próprio santo, e todos os anjos estavam atentos por causa de onde Satanás estava vindo. Porque no mundo espiritual, eles podem vê-lo se movendo de país em país, de lugar em lugar. Nós não podemos ver, mas eles podem nos ver. Nós só podemos ler e acreditar. Então ele provavelmente estava voltando do Egito ou de onde quer que fosse e estava voltando para o deserto onde Jesus estava. Ele estava planejando tentar Jesus. Agora, quando ele falhou em sua tentativa, ele foi atacar os eleitos ou o que chamamos de ajudantes divinos de uma pessoa, aqueles que são escolhidos por Deus. Ajudantes divinos. Ajudantes divinos, porque Deus sempre nos dá ajudantes divinos e verdadeiramente celestiais. Mas no livro eles o descrevem como o eleito. Então Jesus foi atacado, assim como seus eleitos e os eleitos, onde um deles era João Batista, porque João Batista preparou o caminho para a vinda de Jesus. Então, se você está próximo de alguém ou ajudando alguém, às vezes você também se torna um alvo. Por isso você não deve estar ao redor de uma pessoa espiritual sendo uma pessoa não espiritual. Você também deve ser espiritual, porque você também é de interesse do inimigo. Porque o que você faz ou deixa de fazer pode afetar muito a pessoa. Então, se você fosse o próprio diabo, você também olharia cuidadosamente ao redor para ver quem são as pessoas mais importantes e influentes e então as atacaria de forma estratégica. Por isso, se você é um ajudante espiritual ou está conectado, é importante se proteger. Uma vez eu estava viajando com algumas pessoas e disse a elas: vocês sabem que podemos morrer juntos porque ficamos muito tempo juntos, não é? Então quero dizer, nosso último dia poderia ser juntos. Você nunca sabe por que estamos juntos. Quero dizer, Deus nos livre, isso também não poderia ser de modo algum. Sim. E essa é uma das razões pelas quais muitos dos meus pastores leigos foram atacados por um espírito de crítica e dúvida em relação a mim, não sobre se eu era pastor. Sobre algumas das coisas que eu disse financeiramente, o objetivo era cortar o apoio financeiro para mim. O apoio, porque se eles fossem ricos, meus pastores amavam a Deus. Se eles fossem ricos, eles me apoiariam mais, mas Satanás, eles não queriam que eles me apoiassem. As melhores pessoas para te apoiar são pastores, porque eles também são pastores. Então eles foram levados a duvidar profundamente das coisas que eu dizia para eles, perdendo a confiança. E infelizmente eles foram empobrecidos por um espírito avassalador de pobreza e um pesado fardo de endividamento. Veja, quase toda pessoa que tem dívidas é uma pessoa pobre. Se você tem dívida, você é pobre porque está no negativo.
Você pode me dar qualquer palavra que quiser. Olha, eu já tenho mais de 50 anos de idade, eu já estou por aqui há algum tempo. Não sou tão menino assim nesse sentido, talvez até seja, mas tenho mais de 50 anos. Eu devo estar por aqui há algum tempo. Se tenho 50 anos, quero dizer, quando você conta, vê que são muitos anos. Cada um deles, todos eles, estão muito endividados, sem um tostão. Eles não tinham ministério e não tinham dinheiro, ambos. Eles estariam no ministério em tempo integral, fazendo mais coisas para Deus. Mas eles não tinham isso. E eles também não tinham dinheiro, né? O que é um risco duplo. Mas era um espírito, mas não foi nem mesmo um ataque contra eles. Foi um ataque contra mim. Porque eles são meus apoiadores. Meus apoiadores já deveriam ter comprado um avião para mim. Sim, o bispo Oede começou a voar. Ele disse que começamos a voar em 1996. Foi quando eles começaram a voar. Leva você para 2006, 2016, 2018, 22 anos atrás. Foi quando eles de fato começaram a voar. Sim, meus apoiadores deveriam ter feito exatamente isso. De fato, sim, facilite para mim ir até aqui. Vem aqui, vá aqui. Eu poderia ter ido para Daca na semana passada, voltou, foi para Conakry. Volte, foi para cá de novo desta vez. Volte, vá para Tacrai. Voltei, fui para Bamako para prestar serviço. Volte, fui para Ouagadougou. Voltei, fui para Abuja. Voltei, fui para Lagos. Vir. Eu poderia ter feito muita coisa. Sim, mas agora para ir a Bamako ou para ir a Ouagadougou ou isto é realmente muito complicado. Estamos dirigindo Na estrada? sim, na estrada mesmo. Então, no ano de 2001, fui para a América e preguei. Eu já tinha pregado para eles em Londres, fui para a América, preguei sobre hipotecas e tudo isso. Mas Satanás distorceu a mensagem. Dentro de uma semana depois que eu saí, muitos deles fizeram exatamente o oposto do que eu disse, hein? Sim, com todo tipo de justificativa. Eu não sei disso. Eu realmente não sei disso. Eu não sei disso. Eu não sei quem é mais internacional do que eu entre todos os meus pastores. Sim, é mais internacional do que ficar rodando. Acabei de chegar de Colombo. Você conhece Colombo? Veja, eu não sei por que quero discutir. Quem está discutindo comigo? Encontre a pessoa. Eles foram comprar água. Ouvi dizer que eles foram comprar água. Eles não vão voltar. Quantos de vocês já foram advertidos antes na vida por seus pais ou por alguém? Eles estavam te alertando sobre alguma coisa importante. Levantem a mão. Coloque minha escritura na tela. Com as mãos ainda levantadas, suas mãos devem continuar levantadas. Coloque minha escritura ali. O que eu digo não é pela fé. Veja, uma pessoa de fé não é avessa a advertências. Ele sempre ouve as advertências, a pessoa de fé. Podem abaixar as mãos. Não fique chateado quando você for advertido sobre algo. Não interprete isso como se a pessoa realmente não gostasse de você ou não gostasse de algo que você gosta muito. Noé foi avisado. Ele foi avisado. Ele disse, isso vai se tornar aquilo. Esse azul vira amarelo, esse branco vira marrom. Não fique bravo. Ele foi avisado por Deus e não foi só uma vez, mas ele de fato se preparou. Então ele ajustou toda a sua vida com base no aviso dado. Gostaria muito de poder realmente mostrar esse filme. Dani, você está aqui? Você tem essa pequena parte? Você pode me mostrar o Ofélio. Pessoal, vocês têm o documentário de vocês aqui? Você não tem isso. Tudo bem. Entendi.
avisos são assim. Como o céu, como se estivéssemos em mansões. As pessoas não acreditam em tudo. Assim como Charlie, vocês serão coroas, estrelas. Haverá classificações. É como se as pessoas... Não importa. Não importa. Mas isso fará diferença. Acho que os avisos são realmente incríveis demais quando você os ouve. Sim, o sofá, por exemplo, é um bom exemplo. A preparação completa e cuidadosa. A fé adora se preparar. Quando você vê um homem se preparando para algo, é um homem de verdadeira fé. Pela fé, Noé, sendo um servo de Deus, preparou um ato inteiro e completo. Não creio que ele realmente gostasse de construir barcos. Não sei que trabalho ele fazia, mas acho que era na agricultura. Tenho certeza de que era uma ideia totalmente nova para ele. A fé, em sua essência mais profunda, realmente ama e busca aventuras. Sim, Faith, com sua natureza intrépida e espírito audacioso, adora e se deleita em cada nova aventura que a vida lhe apresenta. Você está escrevendo isso? A fé ama aventuras. A fé verdadeiramente ama viajar por Deus. Você escreveu dessa maneira? E a fé irá a qualquer lugar por Deus. A fé irá para onde? Exatamente em sua jornada de crença e propósito. Em qualquer lugar para Deus. Um homem de fé irá a qualquer lugar por Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 8, conforme está escrito na Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, foi chamado para ir a um lugar ao qual obedeceu depois de receber uma herança. E ele saiu sem saber para onde exatamente ia. Veja, isso é aventura. Começando quando você vai para um lugar que você conhece. Bem, não é uma aventura. Quanto a mim, eu prefiro a aventura de qualquer maneira. Aliás, este é um lugar que ele nem sequer conhecia. Um lugar totalmente novo para ele. Versículo 9. Lindo. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha que ele não conhecia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, seus herdeiros da mesma promessa. Ele fez sua casa em uma terra prometida, confiando plenamente na palavra de Deus. Faith adora viajar. Não são apenas os ganeses que adoram viajar. Faith adora viajar. Um homem de fé em Deus diz que quando Deus chama, você diz: ah, sim, eu posso ir. Você sabia que eu realmente não preciso saber disso? Eu posso ir, eu vou. A fé irá embora. Amém. A fé ama as grandes aventuras. Sim. Deus diz aqui, para as pessoas tolas que realmente não gostam de aventura, quando elas ouvem isso, você pode ver que a natureza delas se combina com a dúvida, que é uma força espiritual poderosa. E a sua natureza humana, que não quer experimentar ou se arriscar, se combina com uma força potente e perigosa chamada dúvida e descrença. E então eles se tornam completamente nada. Todos aqueles na Inglaterra, América, Suíça e Alemanha que dizem que não posso ir para a África por causa dos nativos. Nativos inquietos.
Você deve saber que não tem fé, porque a fé adoraria viajar e adoraria ir a um lugar que ela não conhece. A Bíblia diz que Abraão fez isso pela fé. Ele foi para um lugar onde não conhecia grandes aventuras e permaneceu lá por um tempo. Ele fez sua casa, ele fez dela seu lar. Gosto desta versão. Ele fez dela seu lar. Quando você vê um missionário que fala sobre o povo local e diz, olha, esse povo é assim, eles são assim. Você não é um missionário. Volte imediatamente. Quando você faz de um lugar o seu lar, ele é o seu lar. Você não os vê como essas pessoas, nem como essas pessoas. Essas pessoas. Essas pessoas. Você diz nós. Você mudou de essas pessoas para nós. Então viajar será de fato uma experiência que exigirá trabalhar dia e noite sem qualquer descanso ou interrupção. Sim. Não se trata disso. Você nunca sentou em um avião, então está procurando um avião para sentar. Não é disso que estou falando. Sim, você vê, para viajar parece fácil para muitos de vocês. Se um missionário faz algo, eu multiplico por 100 em comparação com você. Se eu tenho um missionário que está ganhando uma alma e reunindo algumas poucas pessoas, e você também está ganhando uma alma e reunindo pessoas. Se a pessoa está em submissão, eu dou a ele 100 vezes mais pontos. Ah, sim, eu dou a ele 100. Eu dou a você 1. É 100 vezes mais difícil estar no país de outra pessoa. Sim, é realmente muito mais difícil. Nossos missionários, eles são heróis. Ah, sim. Muitas vezes eu digo a eles, alguns vão por muito tempo. Eles vêm e sentem que não conseguiram alcançar. Eu digo, olha, o fato de você ter ido já é suficiente. É suficiente. O que Abraão realizou. De verdade, ele simplesmente foi. E está na Bíblia. Ele foi. Os outros não foram. Eles não vão, não. Eles vão inventar, sabe, minha mãe isso ou aquilo. Eu sou o único, seja lá o que for lá. Meus pais estão dizendo isso e minha escola tanto faz. Então quero terminar meus dias e muitas conversas ultimamente, sabe? Estamos mais velhos, nem precisamos dizer ok, tudo bem, obrigado, tchau, tchau. Assim que você continuar falando, a fé viaja. A fé realmente ama a aventura de aprender um novo idioma, uma jornada contínua, indo a algum lugar, pregando em algum lugar. Vá a algum lugar, pregue em algum lugar. Isso é fé por fé, pura e simplesmente. Ele foi chamado para sair. Eu estou saindo. Ele não foi chamado para ficar. Saia, saia, vá para o vasto mundo onde há muitas pessoas. Mas e quanto ao nosso próprio lugar local, o nosso lar? Deixe-me te contar algo importante sobre o seu lugar local. Todo mundo chega a um ponto em que o seu lugar local já não funciona mais. Porque de Jerusalém, a Judéia, a Samaria e até os confins da terra, quando você sai de Jerusalém para Jota, ainda há pessoas em Jerusalém que não estão salvas. Quando Jesus morreu, o homem ainda estava à porta do templo. Pedro e João viram um aleijado. Mesmo após Jesus curar muitos, ainda restaram aleijados. Uma semana depois, ainda havia necessitados. Então, uma grande pessoa pode passar por ali, mas essa não é a colheita dele. Essa não é a colheita dele. Há mais colheitas para cada um. Todo mundo tem sua colheita dentro daquele lugar. Então você precisa sair. Alguém estava me criticando. Por que eu estou indo para... Quero dizer, por que estou indo para onde chamamos de Malawi? Por que estou indo para a África do Sul? Todos esses países. Será que não é necessário? Não há almas em Gana? Alguém realmente estava me criticando, dizendo que não há almas em Gana, que eu não vou evangelizar em Gana. Isso é maravilhoso. Você vê isso? O cérebro de algumas pessoas é quase como o cérebro de uma formiga. Sabe, pelo menos do tamanho do cérebro de uma formiga vermelha. A fé viaja e vai para sempre, eternamente. Não estou falando de férias, de um período de descanso. Sim. Venha, eu vou te enviar. Eu tenho tantos países. Vou te mandar para mais.
Coloque o mapa de Madagascar na coisa. Coloque um mapa de Madagascar. Coloque-os no Malawi. Coloque uma UPP de Moçambique. Vou lhe mostrar cidades. Você disse que há almas em Gana. Que país é esse? Isto é Moçambique? Sim. Eu quero muito, muito ir para Madagascar. Muito lindo. Eu tenho tantas cidades. É uma ilha que é bastante longa. É a maior ilha. Tudo bem. Acorde naquele mesmo lugar. Número 3. A fé ama o que se sacrifica. Sim, a fé de fato faz grandes e significativos sacrifícios. A fé paga os dízimos. Espera um momento, o que é exatamente isso que está acontecendo aqui? Vocês são. Não, espere um momento aí, Danny, por favor, me avise quando estiver completamente pronto. Será que é o Danny Boy quem está fazendo isso agora? Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício ainda mais excelente. Uau! Agora, o maior e mais completo sacrifício que você pode fazer é o sacrifício da sua própria vida. Amém. Porque Abel ofereceu o sangue da vida, enquanto Caim, por sua vez, ofereceu apenas vegetais, produtos da terra. Ah, uma salada, não é mesmo? Que interessante. Parece ser uma opção bem saudável e refrescante para a refeição. Agora, quanto custam os tomates? Tomates frescos e suculentos, repolho crocante, alface verde e vibrante, uma tigela grande e abundante de vegetais variados. Assim mesmo, quanto exatamente vai custar tudo isso? 1000 cidades, talvez até mais. Não, todos os meus braços estão cheios de vegetais. Como esses tomates frescos e saborosos, isso até você realmente gostar muito disto. Apenas 100 cidades. Tudo aqui. Quanto custa uma caixa de tomates? Uma caixa? Uma caixa. Um balde tem 25. Que tipo de balde? O balde de tinta. Sim? Então, tomates, o que estou falando, vai ter cerca de 4 desse balde. Somente os tomates. E o repolho e as cebolas, o que mais você tem? Ah, os tomates já estão a 100. Um balde tem 25 mais 250. 500. Talvez você se surpreenda. Isso pode fazer o amor de milhares de pessoas. 1000. E quanto custa a carne? 1 quilo, 20 cidades, 10 cidades. Conheça 10 cidades incríveis, fascinantes e verdadeiramente memoráveis para explorar. Sim. 10 cidades. Sim. Xi, por favor. Ela tem um CD de 10. Por favor. Ela tem um arrendamento depois da igreja. Você a vê como uma palavra mordaz. Um quilo, 10 cidades. Carne de cabra. Você não foi sozinho. Ela mesma está indo. 10 é 1 quilo de carne de cabra fresca e de excelente qualidade com osso, não é mesmo? Com os ossos e tudo mais, sim, exatamente, como deve ser. 10 cidades. Não, veja bem, estou provando para você, ok, digamos 20 cidades. 20 cidades. 20 cidades. Então, para cada quilo, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos e assim por diante, em uma progressão contínua. Chegar. 4 quilos, 5 quilos, 6 quilos, 7 quilos, 8 quilos, 9 quilos, 10 quilos.
10 quilos é bagagem de mão. Quanto custa uma bagagem de mão? 200 cidades. E os vegetais frescos também, por exemplo, para 200. São cerca de 200. 200 por apenas um tomate. Então, o preço que estou tentando mostrar a você não é tão diferente quanto você pode ter pensado. Vegetal. Você pode ter pensado, quando eu trago um pouco de carne, trago algo muito mais valioso. Não, quanto custa um frango? 45 cidades. 50 cidades. Para que tipo de frango é produzido em Gana ou frangos verdes importados? Fazendas taco, fazendas universitárias, 45 cidades em Portal. 15 cidades, 12 cidades. Você mesmo deve saber que está consumindo hormônios e que de fato está pronto para o que vier. Sim. Agora você está assistindo, você está ouvindo. Portanto, os vegetais e a carne que Abel e Caim ofereceram não eram tão diferentes, nem mesmo em valor e assim por diante. Sim. Mesmo nos cálculos de hoje em dia, a diferença crucial é que o sangue representa uma vida preciosa e insubstituível. Uma vida que você vê, o porco estava certa vez tendo uma discussão com a vaca. Você conhece a história completa em que eles estavam discutindo este assunto em detalhes? Eles deveriam preparar um café da manhã para a família. E então a vaca disse, sem problema, vamos todos contribuir. E todos disseram, sim, nós vamos contribuir. E o porco disse, não, eu não posso contribuir. Por que você não pode contribuir? Mas todos nós estamos contribuindo. A galinha diz que as galinhas contribuem. As vacas são contribuintes. Então o porco disse para eu contribuir com bacon e salsichas. É a minha carne que vai me dar a vida. Mas a salsicha é da carne dele e o bacon é da carne da parte de baixo da barriga. Sim. Então sua contribuição me dando 6 ovos mudou sua vida. Você que está doando seu leite, isso mudou sua vida? Mas eu dou a minha contribuição. Eu dei minha vida para dar, assando para eles meus ovos. Então, sua contribuição e a minha contribuição, embora tudo seja apenas café da manhã, a minha é a minha vida e a sua é só isso. Você sabe, você simplesmente vem aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, aparece pontualmente e deixa exatamente 6 ovos frescos e perfeitos. Foi só isso que você fez. Alguém deu a vida? Eles são diferentes. Existe uma diferença entre ministério em tempo integral e ministério leigo. Assim como o leste está longe do oeste, você acabou de perceber. Você não é o porco, sabe? Você está fazendo ovos. Seis ovos para o café da manhã. Mas este homem está de fato contribuindo com a sua própria carne. Cortam a perna dele, dividem o corpo dele. Sacrifício vivo para fazer deliciosas linguiças e bacon saboroso. Então, contribuir para Deus apenas trazendo vegetais e coisas assim é bem diferente. Alguém está dando uma vida e o sangue está verdadeiramente na vida. A vida está no sangue. Essa é a diferença. Porque quando eu olho às vezes eu olho para e vejo o pastor leigo, às vezes, alguns deles até trabalham mais do que pastores em tempo integral. Até mesmo no trabalho pastoral. Assim, eles trabalham muito. Alguns até têm igrejas maiores. Eles trabalham muito, mas não entregam a vida deles. Alguns de vocês, ovos, cocô, terça-feira, cocô de ovo, e um copo de leite fresco. Mas estes aqui, eles realmente me dão a vida inteira. Está tudo bem com o tempo. Porque veja, como eu entreguei minha vida completamente e de forma plena. Agora suponha voltar. Eu deixei a medicina em 1989. Então, reiniciar minha especialização. Mesmo que eu consiga lembrar das coisas e fazer a prova, estou atrasado 30 anos. Sim, a vida já se foi. Sim.
Então, minha contribuição veio com a minha vida. A fé ama sacrificar. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. Veja bem, havia uma diferença notável no sacrifício. Mais excelente, verdadeiramente diferente. E é por isso que os pastores leigos devem reconhecer a diferença. Ambos são sacrifícios. Mas sacrifícios eu não posso dizer. Eu vejo pessoas, olho para meus pastores leigos, eles os invejam. As pessoas perguntam onde pode. Onde você encontra pessoas tão boas? Por isso, geralmente, quando um pastor leigo cruza a linha e se torna pastor em tempo integral, pode se tornar bispo muito rapidamente, porque são tão bons em pastorear e tão sacrificiais. O bispo Teone, ele se tornou pastor em tempo integral. Foi pastor leigo por alguns anos, depois tornou-se integral. Pouco tempo depois tornou-se bispo. Mesmo antes de pessoas que já estavam no ministério em tempo integral, ele se tornou porque são bons pastores, amam a Deus. E então, mas é entregar a sua vida que é a questão, um sacrifício mais excelente. É aí que está a diferença. Mas não que eles não sejam pastados ou que não sejam um bom ministério. Espero que você ainda esteja por perto e possa oferecer um sacrifício mais excelente. Então, um pouco diferente. Essa diferença é importante. Diferente. Se eu colocar 2 de vocês aqui e um deles tiver ido à universidade, o outro não. Vocês podem parecer 2 jovens agora. Há alguém aqui que foi para a universidade e alguém que não foi? Você não foi? Venha. E quem foi você? Ok, vocês 2 venham. Não, eu preciso de alguém que também esteja usando gravata. Você não foi. Ok. Tire a sua gravata. Tire a sua gravata e... Sim. Dê sua gravata para alguém. Me sigam, por favor. Fiquem aqui. Obrigado. Fique aqui mesmo. Você não foi para a universidade. Você foi para a universidade. Veja, eles parecem, são 2 homens bonitos. Ambos estavam usando camisas brancas. Entendeu? Sim. Estou brincando. Deixe-me ver. Você não tem um... Tire seu relógio. Não quero que você pareça mais rico do que este aqui. Tire sua aliança de casamento. Tire sua aliança de casamento. O botão não pode ser aberto. É um botão permanente. Ok, deixa assim, por favor. Ok, então olhe. Quase igual. A ausência de uma educação universitária, veja bem, é uma diferença praticamente invisível. É uma diferença invisível, mas é uma diferença. E isso fará diferença ao longo do tempo. É isso. São bastante parecidos, veja bem. Então, entregar a sua vida, há uma diferença significativa entre isso e não entregar a sua vida. E todos nós viemos e trabalhamos arduamente no sábado. Todos viemos na terça-feira. Todos viemos no domingo. Todos nós viemos, todos nós oramos, todos nós fazemos tudo isso e muito mais. Mas existe uma diferença. Obrigado, senhores. Então a fé está pronta para sacrificar. Agora, todos vocês que têm dificuldade em doar, eu percebi porque Deus me mostrou recentemente que doar é algo em que você pode entrar a ponto de começar a gostar. E sabe qual é o segredo? O grande segredo é quando você realmente acredita. Quando você acredita profundamente em algo, é muito fácil se doar completamente para isso. Quero dizer, pense em alguém que não é seu filho e alguém que é seu filho. Você vê aquela pessoa que você pensa ser seu filho. Você entende o que eu estou dizendo. Você investe na criança livremente porque é como, é meu filho. Basta uma pequena mudança no seu entendimento. O seu fluxo de dinheiro se torna tão fácil. O seu fluxo e liberação de dinheiro se tornam tão fáceis. Assim que a história não é mais seu filho. E o que acontece se você encontrar alguém que diz, eu sou seu filho? Sim, eu disse, então eu sou seu filho. Sim. Porque existem algumas coisas biológicas que não conhecemos. Você pode encontrar alguém e essa pessoa te dizer, eu estou aqui.
Sim. Eu fui ao Malawi e encontrei algumas crianças lá, muitas delas. Elas disseram: nós somos seus filhos. Elas se comportam exatamente como meus filhos. Você acha que elas estiveram aqui em Gana por anos? Sim. Isso é realmente incrível, absolutamente incrível, de verdade. Então, assim que sua mente muda e você assume aquilo que está sendo pedido, fica tão fácil que você nem considera como uma doação, porque quantos de vocês dão aos seus filhos? Dizem: eu já dei este ano, já doei. Você não diz que doou para o seu filho. É por isso que você tem dificuldade em doar. Sim. Sabe, uma das palavras mais estranhas na minha casa, na minha família, é sacrifício. Minha esposa e eu não falamos sobre sacrifício. Estamos nos sacrificando por Deus. Estamos desfrutando Cristo. É a maneira como você vê. Estamos desfrutando do cristianismo. Que bênção que, assim como eu costumava cantar, tocar e pregar no ensino médio na universidade, agora estou fazendo a mesma coisa. Ainda estou fazendo. Eu ainda faço música. Veja, o coral estava cantando lindamente. Não é legal? É realmente muito legal para mim. Se não for legal, vá para outra igreja. Sim, é totalmente legal para mim. Eu gosto. Estou fazendo as mesmas coisas. Então, para mim, estou aproveitando. Então, nós estamos, Sara, estamos sofrendo. É por isso que você não consegue dar. É tão difícil para você. Nunca pensei nem por um segundo que estou me sacrificando por algum dos meus filhos. Estou me sacrificando para você ir à escola. Estou me sacrificando também. Eu teria comido 3 ovos hoje se não tivesse te mandado para a escola Aimota. Você adora isso. Até a fé gosta de sacrificar. Então, quando você começa a acreditar que isso é Deus me dando graça, eu vejo tudo isso como a graça de Deus para mim. Eu quero fazer isso dar certo com todo o meu coração, com toda a minha vida. A maioria das coisas que dou, nem sei que se chama dar, porque é meu, para mim. É para mim. É por isso que você tem dificuldade em dar. Sim, no dia em que você vir alguém como seu filho, você nunca mais terá dificuldade em doar. Você não é eu que tenho que dar a você. Satanás, eu te amarro. Não, estou vinculando o quê? Seu filho. Sim. Quando venho pregar para vocês, vocês acham que sinto que estou fazendo um sacrifício? Se eu quisesse comer alguma coisa, não teria tempo. Desde o momento em que eu chego, as pessoas estão esperando. Você não pode deixá-las. Você tem que conversar com essa pessoa. Todo mundo tem algo a dizer. E todo mundo é importante. Todo mundo é importante. Quando pastor, aprende que todo mundo é importante. Quando não é pastor, não sabe que todo mundo é importante. Em um negócio ou outro trabalho secular, sente diferenças entre as pessoas. À medida que você cresce, todo mundo é importante. Sim, A fé ama sacrificar e a fé fará você oferecer um excelente e significativo sacrifício da sua própria vida. Agora, eles estão chegando muito perto do fim de sua jornada. A fé busca diligentemente a herança prometida, a herança que é eterna. Esta é a grande questão. A fé ama profundamente a herança que lhe foi concedida. A fé aceita de bom grado e com gratidão a herança que lhe pertence. A fé flui continuamente e se move em direção à herança que está destinada a receber. Você está anotando isso? A fé, de fato, possui a herança sem qualquer vergonha ou hesitação. Você está aí? Espero que você esteja anotando isso desse jeito. A fé verdadeiramente acredita e toma posse completa da sua herança espiritual, de forma plena e total. A fé,
ela realmente ama isso. A fé aceita as riquezas como uma provisão divina e generosa de Deus. Pessoas infiéis não aceitam heranças facilmente, nem fluem verdadeiramente nelas. Ei, você está aí? Você perdeu algum ponto? Pensei que você fosse estudante. A fé ama verdadeiramente a herança. A fé aceita plenamente a herança. A fé flui naturalmente em direção à herança. Fé sem vergonha sempre. Possui uma herança descaradamente evidente, com raízes profundas e inegáveis. A fé acredita e assume a herança espiritual. Vamos lá então. A fé aceita as riquezas como uma provisão verdadeiramente divina e abundante de Deus. Os infiéis não aceitam herança, nem fluem nela. Olá agora. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e foi para um lugar onde havia de receber uma herança. Pessoas de fé, de fato, gostam muito de herança. Eles aceitam. Agora, o que é uma herança? Uma herança é algo que você não criou, você não construiu. RUBLBL. A fé é algo que você não criou, você não construiu. Ela é um dom que você recebeu, você recebe. Você não organizou, não lutou por isso, já estava lá e foi dado a você. E você simplesmente flui nisso. Então você começa de onde seu pai parou. Sim, uma herança. Agora vamos falar sobre herança física, herança espiritual. Você pode encontrar isso em Efésios capítulo 1, versículo 17. Você vê a herança escrita ali, Efésios 17, para que o Deus de nosso Senhor vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, o conhecimento dele. Versículo 18. Para que os olhos do vosso entendimento, sendo iluminados, saibam qual seja a esperança da vossa vocação, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Obviamente, esta não é uma herança física de uma casa em Cotobabe, é na verdade uma herança espiritual muito profunda e significativa. Você está comigo? O que é herança espiritual? Unções divinas, graças abundantes, dons espirituais, níveis de fé e compreensão, ensinamentos profundos, doutrinas sólidas e linhas de ensino claras e inspiradoras. Sim, tudo isso. Doutrinas, palavras, dons, livros, capítulos. Agora, as pessoas de fé, elas fluem de forma natural com essas coisas. É exatamente isso que acontece. Quando meu pai morreu, ele me deu uma herança. Coisas que ele construiu. Eu nunca me preocupei, pois me tornei o proprietário em apenas um único dia. Sim. E eu comecei no nível em que ele estava quando ele infelizmente veio a falecer. Sim. Isso realmente me impulsionou muito na minha vida, sim. Então,
pessoas de fé verdadeiramente amam aquilo que vão herdar com toda a certeza e de todo o coração. Se você nunca herdou, não vai entender. Herança é algo grandioso. Um homem bom deixa uma herança para seus filhos e para os filhos de seus próprios filhos. Um homem bom, a Bíblia diz, se você é um homem bom, deixa a herança para seu filho e para o filho do seu filho. Sim. Você ainda está aí? Sim. Agora, pessoas que não possuem fé vão entrar na igreja e nós temos muitos livros escritos e disponíveis para todos. Muitos são chamados. Se você realmente quiser pregar sobre ou quiser aprender mais sobre como trabalhar para Deus, eles certamente vão pegar. Muitos são chamados. Ou eles pegariam. Outros. Ou eles pegariam. É algo grandioso servir ao Senhor. Ou eles pegariam. Diga a eles que eles simplesmente voaram com isso. Você os vê indo a muitos e muitos lugares para ministrar. Sim, de fato. Recentemente eu estava conversando com um homem de Deus e um dos meus bispos tinha ido visitá-lo à igreja dele. E ele disse, o bispo está ensinando. Eu disse, o quê? Ele disse, o bispo está ensinando, esse é um dos meus bispos. Eu disse, sério, o que ele está ensinando? Outros. Linha após linha, ele está nos ensinando. Ele reuniu centenas de pessoas, incluindo pastores, líderes e bispos, para compartilhar seus ensinamentos. Sente-se e ouça sobre outros. Essa é a herança dele. Ele está trabalhando. Ele não precisa escrever isso. Ele é dono disso. Está começando de onde eu parei. E assim, ele não precisa escrever isso. Outros já foi composto para ele. Lá. Todos os versículos sobre outros estão no livro. Outros com explicações. Está fluindo adiante de forma contínua e progressiva. Mas veja bem, pessoas que realmente não têm fé, elas lutam intensamente com essas coisas. Elas dizem que precisam gostar da própria revelação. Sua própria revelação está bem. Assim como a sua própria casa que você constrói está bem. Mas você recebeu uma casa para atuar e desempenhar suas funções. Atue, eleve-se até um ponto já providenciado, um ponto que foi preparado para você. E isso é uma dificuldade para você, um desafio a ser superado. Então, as crianças da FAI aprendem a fluir na graça e na herança da casa. Elas simplesmente fluem com isso de forma muito fácil e natural. Deve haver alguma graça sobre a minha vida. Ou você não acha isso? Sim. Mesmo que eu seja um bode, deve haver alguma graça sobre esse bode. Sim. Graça. A graça é imerecida. Ajuda. Deve haver alguma graça. Filipenses 1:7 diz, vocês são participantes da minha graça. Então, essa graça sobre mim é de onde você começa agora. Sim. Veja bem, aqueles que herdam sem qualquer vergonha, sabe? Eles simplesmente herdam, fluem naturalmente com a herança. São eles que estão indo bem neste ministério. Eles simplesmente continuam de onde parei. Você simplesmente recebe e eles fluem com a unção para o crescimento da igreja. Crescimento da igreja, graça. A graça para eles simplesmente fluírem. Todas as igrejas que estão crescendo. Se você for a alguns dos países, não quero mencionar. Algumas das nações, as igrejas que estão crescendo, são todas aquelas que eles simplesmente fluem na graça que está aqui. Eles simplesmente andam na herança. Sim, eles simplesmente andam na herança. Eles não têm vergonha das riquezas que possuem. É um jovem ocupando certos tipos de casas e castas sociais porque herdou. Ele não tem nada, não trabalhou para isso, se fosse para trabalhar. Você acha que algum dia veria aquela casa? Não, nunca. Você nunca pode estar em certo nível. E veja, a herança é uma das coisas que coloca as crianças em um certo nível para começar.
Então, se Deus te abençoa para herdar fisicamente, isso te coloca fisicamente e humanamente falando em um certo nível para começar. E é por isso que a Bíblia diz que um homem bom deixa uma herança para a igreja. Se seu pai não pôde te deixar herança e ainda assim te deu educação, isso já é algo para te dar um ponto de partida. Mesmo que não tenha podido te dar educação, você é capaz de se educar. Você também pode se desenvolver até o ponto de deixar uma herança para seus filhos. Mas acima de tudo, a herança espiritual. Você pode observar a notável graça profética da fé que repousa sobre o estimado e influente ministro Kenneth Hagin. Essa é a graça na qual estou mirando. Sim. E é por isso que estou ensinando o que estou ensinando. E você acha que comecei a ensinar sobre crescimento de igreja e pastoreio? Não. Minha mensagem no começo era apenas como liberar sua fé. Isso eu nunca comecei com o pastoreio. Não, como perder a fé, mas sim como mantê-la e fortalecê-la. Hebreus 11:1. Mas Marcos 11:23, você pode ter o que você diz. Estas são a minha herança. Acabei de enviar a mesma mensagem com os mesmos títulos. Nomeie, reivindique, pegue. Até mesmo o design de alguns dos meus livros. Eu simplesmente comecei onde quer que ele estivesse. Alguém já tinha publicado 63 milhões de livros quando morreu. Eu também já estou na casa dos 20 e poucos milhões agora. Sim. Eu só estou caminhando e desfrutando da herança da graça, enquanto alguns de vocês estão lutando. Vocês têm igrejas para onde vão. E você vê que se alguns de vocês fossem lá, diriam: por que você está lutando? Você vai estar sentado na congregação e vai ficar pensando: por que você está lutando? O que você está pregando? Pregue o que está sendo pregado. Pelo menos herde a pregação e caminhe nisso antes mesmo de inventar sua própria pregação. Olhe para as pregações que foram pregadas, as boas e verdadeiras, ao longo de muitos anos. Por que você não aprende a pregar de forma mais eficaz? É exatamente isso. Você vê muitas pessoas andando por aí sem um rumo claro na vida. Você herdou mensagens, você herdou pregações, você herdou acampamentos, até o nome do acampamento você herdou. Mas você tem dificuldade com herança. Mas para Abraão, ele não teve dificuldade quando foi chamado para receber a herança. Disse: Chale, vamos lá. Eu gosto disso. Coisas de graça. Coisas de graça. Eu gosto de coisas de graça. Sim. É quando você é realmente tímido demais. Se você ler. Acho que é aquele que mostra que uma das fontes de prosperidade é a herança. Eu nunca tive dificuldade. Eu tinha uma casa. Eu não precisei que a igreja me desse nenhuma casa. Que grande bênção, com 20 e poucos anos, uma herança. Eu simplesmente entrei nisso. Eu só disse para mim mesmo: é isso, Deus providenciou para mim. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu simplesmente começo a partir desse nível. Sim, você tem acampamentos, vídeos, mensagens, série Macanes, mensagens avulsas, mensagens de Páscoa, mensagens de Natal, livros sobre diferentes assuntos, herança. E você está lutando. Então veja, que alguns de vocês frequentam igrejas. Você diz: pastor, o que prega? Por que não prega sobre a herança que recebeu? Por que você não anda na rica herança, na unção e na graça que estão aí? Por que você não anda na graça de estar livre de dívidas? Por que você não anda na graça? Olhe as estrelas em nossa igreja. Você não está trabalhando nessa graça. Se não há cantores, você vê que se você ouvir toda a conque, verá que Ida nem sequer vai subir lá. Sim, a parte que ela cantou durante o show não foi muito boa. É por isso que ela cede. Ela não fazia parte disso. Diferente. Novas pessoas. Legal. Quando você os ouve cantar, você se pergunta se é da Califórnia. De onde eles são? Califórnia ou algum lugar? Eles estão trabalhando na herança. Incrível. Edifícios gratuitos da Deb. Existe uma graça na construção.
construindo sua própria casa. Aos 29 você deve estar lá dentro. Eu disse que às 29 você estaria em casa. Shakaba Balasa. Sim. Aprenda a aproveitar a herança. Quanto a Abraão, ele não teve problema algum. Quando perguntaram, onde você conseguiu? Ah, meu pai. Meu pai me deu e meu pai me deu todos esses. Como você sabe disso? Meu pai me contou tudo. Por que você fica tão irritado? Meu pai me contou. Como você sabe de tudo isso? Você parece muito bem. Meu pai me contou tudo o que digo. Ele disse que a sabedoria é herdada. Fácil download. Reis baixados. Costumávamos ter sabedoria. 21 sabedoria. 15 sabedoria, 7 sabedoria. 8 sabedoria, 9 sabedoria livre. Sim. Quanto a Abraão, ele não teve absolutamente nenhum problema com a questão da herança. Eu disse muito obrigado. Bye, bye. Vou continuar. Sim, você diz às pessoas que é minha herança. É uma das coisas mais bonitas de se ver. Como você conseguiu isso? E é uma herança e estamos transmitindo isso. Quando você acende as luzes da casa, as pessoas vão pensar, quem é esse que está iluminando? É o novo dono. É um herdeiro quem está acendendo a luz? O proprietário atual. Andarão eles na graça? Ah, sim. Ande no túmulo. Sim, de fato é isso mesmo que você disse. É exatamente isso que eu queria expressar. Comece exatamente de onde estou agora. Sim. E siga em frente a partir daí, sempre sem qualquer hesitação, em todas as músicas. Música. Dificilmente você encontrará uma música tão boa quanto a que você encontra aqui. Sim, boa música cristã. Sim, de um certo tipo, com certo tipo de palavras. Verdadeiro ou falso, cantores de qualidade, música e drama. Quando você os assiste, imagine um filme de classe mundial, como quando chegamos. É como se estivéssemos em um concerto. Esta manhã foi um concerto. Como você disse, esta tarde, concerto. Havia um restaurante que me foi proposto, chamado Restaurante. Não era uma coisa muito simples de se fazer, de fato, é uma graça. Sim, é uma verdadeira graça. Proponha para mim um restaurante exclusivo onde só podem entrar casais, um local verdadeiramente especial. Nenhum solteiro era permitido naquele restaurante. Você acredita nisso? Incrível. Então sua igreja deve começar nas nuvens e de fato subir ainda mais alto. Sim. Você vê como é o nome dele? Jonas foi instruído. Vá até lá e pregue a pregação que eu te ordenei. Joás 3. Vá ao lugar onde eu disse que você deveria ir e pregue a pregação que eu te ordenei pregar. Jonas 3. Vá a Nínive e a graça e pregue para ela a pregação que eu não te ordenei de forma alguma. Toda a pregação herdou essa mensagem com o título e tudo. Aquela pregação que eu te mostrei, pregue aquela pregação que fez uma igreja crescer de uma sala de aula para o que for. Recentemente eu estava no exterior e não tinha nenhum desses profetas. Você os vê em todos os lugares. Então o cara estava me contando, ele disse que eu tinha uma opinião sobre ele. O dia em que ele mesmo me ligou, eu disse, sim, ele comprou todos os seus livros. Ele comprou tantos livros, todos os seus pastores. Eu disse, sério? Pessoas de fora estão usando-o como um pacote inicial. E você está aqui com a herança caindo diretamente sobre você. Você não pode começar por aí. E nós estamos pregando sobre o quê? A barba de Arão
Quando temos uma mensagem na igreja de que é uma grande coisa servir ao Senhor, você está pregando sobre a barba de Arão. Uma mensagem original sobre a barba de Arão. Você está pregando sobre a unção de uma criatividade verdadeiramente milionária e próspera. Ei, a fé aceita a herança. Sim, aceita a herança e gripe. Dificilmente você me ouve pregar sem mencionar nomes. Nessa pequena pregação já mencionei Rejoinder, já mencionei Kenneth Hagin. Se não aconteceu esta manhã, mencionei Agbitionop. É quase impossível me ouvir pregar sem mencionar nomes. Porque é quando você fica na casa que herdou facilmente e as coisas que você diz parecem fantásticas. Ou a casa em que você está parece distante. É como se você, no seu nível, você não poderia ter algo tão bom assim. Como posso te contar sobre os anjos? Sobre o que os anjos estavam discutindo? A menos que eu leia do livro Rejoinder. Então a fé verdadeiramente aceita, possui plenamente e flui continuamente com a rica herança que nos foi destinada. Quantos pontos você tem acumulados? A fé, em sua essência mais profunda, possui uma capacidade verdadeiramente ilimitada e extraordinária de crescimento contínuo. Fé. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nós lemos o seguinte, com atenção. A fé ama sempre crescer e se desenvolver. A fé possui uma capacidade verdadeiramente ilimitada de crescimento e expansão contínua. Então você estará continuamente crescendo e se fortalecendo na sua fé a partir de agora, de forma progressiva e constante. Ele diz que somos verdadeiramente obrigados a agradecer a Deus sempre por vocês, irmãos, como é realmente conveniente, porque a fé de vocês cresce sobremaneira, uma capacidade ilimitada de crescimento contínuo. Então, mesmo que você tenha uma fé sólida hoje, sua fé, sua graça e a unção espiritual são ainda muito maiores. Vai crescer ainda mais. Assim como você não consegue empurrar um carro com apenas uma mão, um dia você será forte o suficiente para empurrar o mesmo carro com muito mais facilidade. Então você estava em uma igreja e não tinha fé alguma, mas agora você vê claramente que cresceu. Sua fé de fato cresceu consideravelmente. As coisas cresceram e se desenvolveram. Porque a fé tem uma capacidade ilimitada. Ilimitado. Não é possível dizer onde fica o fim. Sua fé cresce junto. Então você vê pessoas que acham que chegaram ao fim do ministério e chamado. Com 28 membros, você se sente como um líder basna. Você acha que chegou. Pequeno trabalho na igreja que você está fazendo. Você sente que chegou. A fé é verdadeiramente ilimitada. É como um elástico que nunca se estica, permanecendo sempre flexível. Kashikosa kashaush. Romanos 11. Veja o versículo 33. Lindo. Romanos 11, 33. Toda a profunda e imensa profundidade. Toda a inesgotável profundidade das riquezas. Tanto da profunda sabedoria como do vasto conhecimento de Deus. Toda a profundidade das riquezas. Que insuportável. Você vê um ilimitado. Você não consegue terminar de pesquisar. Quão verdadeiramente injustos são os seus juízos e quão verdadeiramente insondáveis são os seus caminhos. Descobrindo toda a imensa e profunda riqueza, tanto da sua sabedoria quanto do seu conhecimento. Ilimitado. Ilimitado. Quão insondável.
Você não pode pesquisar e terminar de encontrar. Quantos de vocês achavam que conheciam minha mensagem e um dia você ouvia? Você percebe sobre? Acho que não conheço essa parte. Levante a mão se você realmente percebe o quão insondável é. Ele teve que fazer uma pausa. Quão pesquisável então? Eu ouvi isso direito? Você estava lá? Quão insondável, quão verdadeiramente insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos verdadeiramente passados. Você nunca vai descobrir. Você nunca vai parar. Você nunca vai terminar de descobrir. Você nunca vai terminar de crescer na fé. Você nunca vai terminar de crescer na fé. Sim. Então, quando encontro meus próprios pastores e bispos, às vezes você pode perceber um sentimento em alguém. Nem todos eles. Alguns, é claro. Se você consegue sentir a verdadeira e profunda sensação de eu cheguei, eu sou um homem de Deus. Eu sou um filho do Senhor. Não é só você que sabe de alguma coisa. Você sabe, quão insondável, olha só a coisa ali, veja bem, de fato, realmente, inescrutável. Você não consegue terminar de pesquisar, essa é a verdade. Você não pode terminar de pesquisar, de ensinar. Sabe, eu gosto de ouvir Kenneth. O som da sua voz às vezes o som da voz dele é bom para mim. Não sei se estou apenas imaginando, mas sinto que é bom para mim. Parecia que isso me colocava em erro. Fico em erro quando o ouço falando. Agite-mumelá. Sabe, um dia eu estava ouvindo uma mensagem de Kennedy por uns 40 minutos. Ele estava falando em línguas. Essa é a parte que eu gosto. As línguas. Você entende o que eram as línguas, mas eu simplesmente gosto do ambiente que é só isso. Lembro-me sempre com minha esposa. Eu estava em uma ilha na Malásia. Fomos convidados para pregar. Sim, Vela Shimal Sata Device. Sabe, quando ela saiu e eu estava apenas tocando a fita. Basta ligar. Ele vai falar por um longo tempo. Lindo. Lindo. Sim. Que insuportável. Preciso do meu telefone. Me dá meu telefone. Um dos meus telefones. Que insuportável. Uau. Toda a profundidade. Muitas vezes. Não sabemos quão profundo é. Muitos de nós não sabemos como. Não temos tempo para ler Bill Gates. Toda a profundidade das riquezas. Não é isso. Quer dizer, olha, eu tenho todos os livros. Olha, você não tem mais livros que eu. Você não tem mais livros do que eu. Especialmente Lee Kuan Yew. Eu tenho sim 3 deles, né, sabe? Do seu estilo de vida, da sua vida. Lee Kuan Yew, o fundador de Singapura. A profundidade desse livro. A Bíblia. A Bíblia. Hebreus 4:11. Hebreus 4:11. Ele diz, Hebreus 4:11. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Temos que trabalhar muito, muito duro, de fato, para entrar nesse nível. Esse nível. Para que ninguém caia no mesmo exemplo de incredulidade. Versículo 12. Como trabalhamos? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Temos que trabalhar na palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Então, precisamos entrar em trabalho de parto para entrar. E enquanto nós trabalhamos arduamente para entrar, você entra em novos e mais elevados níveis e reinos. Sim, trabalhe duro, sempre e com dedicação total. Trabalhe duro. Trabalhe duro. Amém. Você está aí? Sua fé tem uma capacidade verdadeiramente ilimitada de crescimento e expansão.
Uau! Você está realmente aí presente neste exato momento? Você está vivendo plenamente agora, experimentando cada instante, este que é o último e crucial ponto a ser considerado. Porque todo bom serão 3 pontos, ou 7, ou 10, ou 12. O último ponto. A fé sempre ama e atrai a glória de Deus. A fé, de fato, atrai glória e beleza para a sua vida. Sim, ela realmente ilumina o seu caminho. Então, fé, aleluia. Atrai a glória, que assim seja, amém. This refers to KSIM, an abbreviation commonly used in this context. A fé atrai glória. João 11:40. Jesus disse a ela: não te disse eu? Não te disse eu que se creres verás a glória do Senhor? Amém, sim. A glória do Senhor. Então, quanto mais você realmente crê, mais beleza e mais glória você pode ver. Amém, sim. Entregue-se plenamente a essa glória agora mesmo. Então, se a fé traz consigo uma glória verdadeira, se a fé realmente conduz à glória e a fé tem uma capacidade verdadeiramente ilimitada de crescer e se expandir, isso significa, de fato, que a glória sobre a sua vida é absolutamente ilimitada em sua capacidade de simplesmente aumentar e se manifestar sobre você de forma contínua. Sim, não te disse eu que se creres verás a glória? Então, quando você tem fé, começa a ver coisas belas e sua vida muda. Portanto, você pode aumentar, diz, uma capacidade ilimitada. A dependência. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Linda escritura. De fé em fé, ele diz, pois aí está a justiça de Deus revelada de fé em fé. O que significa de glória em glória uma progressão contínua de revelação e entendimento. Tipo o segundo, sim, da glória. Mas quanto mais você crê, mais glória você vê. Então você vê, à medida que você avança de fé em fé, você avança de glória em glória. Sim, eu não disse a você, se você crer, verá a glória. Isso significa que quando você crê, você vê a glória. Então quando você avança de fé em fé, você avança de glória em glória. Então de crença em crença é de glória em glória, de bondade em bondade. Quanto mais você crê, mais você vê. Quanto mais você verdadeiramente crê, mais você profundamente vê quão insondáveis são os seus caminhos, além de se descobrir, e quão inescrutáveis são os seus justos e eternos juízos. Seus caminhos são verdadeiramente insondáveis. Sempre que ouço essa voz pregando, eu digo: obrigado, Pai. Ontem à noite paramos nesses versículos que vamos ler novamente hoje à noite e começar por eles, Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e carregou as nossas tristezas. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa é a tradução do Rei James. O hebraico, na verdade, disse literalmente. Na tradução do Dr. Young, ele traz isso à tona. Que no hebraico, o original, está escrito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Uau! Eu amo isso. Estou em um realmes. Uma voz chegou até ele. Então hoje começa sua gloriosa jornada de glória em glória. Sua jornada de glória em glória, que será verdadeiramente épica e cheia de grandes conquistas. Sua jornada de glória em glória, beleza em beleza, fé em fé. Quão verdadeiramente insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Pai, muito obrigado pela sua bênção.
Obrigado pela imensa e maravilhosa graça que nos dás para nos mostrar grandes e maravilhosas coisas sobre a fé. Para sermos mais crentes em Ti do que nunca antes, nós Te damos muitas e sinceras graças. Nós Te louvamos e glorificamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode, só antes de se sentar. Se você está aqui esta noite e não conhece Jesus como seu Salvador, pastor, ore comigo. Quero entregar minha vida a Jesus. Se você está aqui assim, levante sua mão direita e eu vou orar com você. Apenas uma oração rápida. Você quer andar pela fé e receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e seu Mestre e Senhor? Se você está aqui assim, onde quer que seja, onde quer que você esteja, pastor, ore comigo, eu quero entregar minha vida a Jesus. Se você está aqui assim, levante sua mão bem alto. Deus te abençoe. Levante bem alto. E se você levantou sua mão, venha para cá. Venha para frente. Eu quero orar com você. Deus te abençoe. Venha até aqui. Venha a Jesus e entregue a Ele completamente a sua vida, seu coração e seu futuro, a partir de hoje e para sempre. Venha para Jesus, o Salvador, que oferece paz e vida eterna. Lindo. Deixe Ele agir em sua vida. Sente-se por um momento. Agora, eu te dei 7 pontos. Qual é o primeiro? Fé. Alguém entregou sua vida a Cristo? Venha ficar aqui. Levante as mãos. Reze esta oração comigo agora. Diga a Jesus, por favor, perdoe-me por todos os meus pecados. Esta noite eu abro completamente o meu coração. Eu recebo Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Por favor, lave-me com o precioso sangue de Jesus. Escreva meu nome no livro da vida. Vamos todos participar. Diga a Jesus, por favor, tenha misericórdia de mim, um pecador. Lave todos os meus pecados esta noite completamente. Muito obrigado por me salvar hoje, meu amado Senhor. A partir desta noite eu servirei você. Eu te seguirei pelo resto de toda a minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Qual o seu nome? Francisco. Deus te abençoe, Francisco. Estou lhe dando o meu presente. Obrigado. Depois da igreja, quero uma pessoa. Terry, você vai vir. Este é o pastor Terry, o nosso querido e amado pastor, reverendo Terry. Assim que fecharmos, venha até ele. Ele vai te contar uma coisa. Contei-lhe um segredo. Ok, Deus o abençoe. Qual é o ponto número 1? A fé, ela realmente e verdadeiramente ama. Preparação. A fé não se irrita com avisos. Vou mostrar esse vídeo em 2 segundos. Número 2. A fé ama aventuras. Faith adora viajar. A fé irá a qualquer lugar por Deus. Amém. Número 3. A fé ama se sacrificar. Sim. Amém. A fé faz você dar um excelente e verdadeiro sacrifício. Número 4. A fé ama a sua própria herança. A fé aceita a sua própria herança. A fé de fato faz com que o que flui em direção à herança seja alcançado. A fé faz o que descaradamente possui herança. Não tenha vergonha da herança. A fé acredita e assume a herança espiritual. Amém. Quem tem um carro que pode explodir desse jeito? A bateria do seu carro vai acabar antes do término da manutenção se o seu carro estiver estacionado lá. A fé acredita em. A fé aceita as riquezas como uma provisão de Deus. Não lute. Alguém está abençoando você. Basta dizer que recebi. Um dia, um dos meus pastores veio alguém e lhe deu um presente. Ele dividiu o presente em 3, embrulhou-o em papel de presente e devolveu-o à pessoa. Eu disse a ele, olha, você não entende. Alguém está abençoando você. O orgulho não deixará você receber. Pessoas que são infiéis não aceitam a herança de Deus, nem conseguem fluir plenamente nela. Este é o número 5. Eu realmente não consigo ouvir você. Por favor, fale um pouco mais alto. Fale alto. Capacidade ilimitada de crescimento e de expansão contínua e sustentável. A fé ama crescer. Amém.
E o número 6 ama profundamente e atrai uma glória resplandecente e uma beleza intrínseca e cativante para a sua vida. Número 7. Apenas 6 pontos. Certo, 6 pontos são suficientes. Eu poderia continuar falando. Ganhei 20 pontos. Então, se você me desafiar, ficará aqui até meia-noite. Tome cuidado. Compartilho com vocês apenas uma parte do que posso compartilhar. Você deveria saber disso. Quão insondável. Todas as profundezas, as imensas e inesgotáveis riquezas do seu vasto conhecimento e da sua sabedoria. É melhor você colocar isso no seu próprio coco. Coríntios 8:2, 2 Coríntios 8:2, 1 Coríntios 8:2. Desculpe. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber, com um entendimento mais profundo e completo. Amém. Sua vida está aumentando em glória, progredindo de uma manifestação de glória para outra, em um crescimento contínuo. Amém.